Nós começamos este bloco esportivo falando de futebol. O jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins, está aqui comigo no estúdio para analisar a primeira rodada da Copa América. Rodrigo, boa noite. Começar pelo jogo do Brasil, né, Rodrigo, que abriu a Copa América na sexta-feira, jogando em São Paulo, no Morumbi, 3-0 em cima da Bolívia. Ficou de bom tamanho, você diria, Rodrigo? Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. A gente pode dizer assim que o placar foi bom, mas a atuação acho que ficou devendo um pouquinho, né? A gente teve aí a torcida reclamando bastante do primeiro tempo da seleção, que o time brasileiro acabou não desenvolvendo o jogo como eu imaginava. O jogo foi pro intervalo em 0-0, muitas vaias, muita cobrança. Mas no segundo tempo o Brasil conseguiu deslanchar e fez 3 gols aí. A gente está vendo esse último gol do Everton. Coutinho voltou a marcar gol, né? Então... Sim, mas ainda o torcedor a gente entende um pouco e até os atletas acabaram falando sobre isso, né? Sobre essa cobrança por uma melhor atuação. A gente teve aí, o Tite entrou com Casemiro e Fernandinho, uma formação ali de meio campo muito defensiva para jogar contra um time que chutou uma bola no gol o jogo inteiro, né? Então... Pior, ganhou, né? Pior foi a Argentina, que a gente vai falar daqui a pouco, que estreou perdendo, né? Então, pelo menos ganhou da Bolívia. O Brasil, tá? A gente vai ver o próximo jogo como é que vai ser, né? Que é justamente contra a Venezuela, amanhã às 9h30 da noite, agora jogando na Fonte Nova, Sim. lá em Salvador, não é, Rodrigo? O que dá para esperar aí desse jogo? Então, passado o nervosismo da estreia e com um bom placar, uma boa vitória, a expectativa é que o Brasil possa ter um desenvolvimento de jogo melhor amanhã, né? Claro que o Brasil vai encarar uma seleção que vai se defender bastante. A Venezuela... já na partida contra o Peru mostrou um forte sistema defensivo, então que a gente pode imaginar. Foi no jogo contra a Bolívia já também, né? Que a Venezuela não é um time que se jogou para cima do Brasil. Sim, também. Né? Que a Venezuela é um time que tem alguns jogadores mais rodados, é uma seleção que vem crescendo nos últimos anos, tanto nas categorias de base quanto no futebol profissional, e é um jogo que eu acredito que o Brasil deva vencer com uma boa margem de gols. Venezuela, que a gente está vendo aí no jogo contra o Peru, que acabou ficando no 0-0, um jogo que não saiu do 0-0, né? Então, Venezuela vai vir assim, vai vir como veio no jogo contra o Peru, para se defender, buscando um contra-ataque, para tentar surpreender o Brasil, e o Brasil, a expectativa é que pelo menos tenha uma atuação melhor em relação ao jogo contra a Bolívia. Bom, o Brasil é o melhor da chave, pelo menos, né? Teoricamente tudo leva a crer que o Brasil é o melhor da posição. O Peru é o segundo melhor time dessa chave ou briga aí em igualdade com a Venezuela? Então, o Peru tecnicamente, até por ter ido para a Copa do Mundo, e tem jogadores ali como o Guerreiro, que é um jogador muito, muito experiente, muito acostumado com as competições sul-americanas. É uma boa equipe e acho que é a segunda força, sim, com a Venezuela ali em terceiro e... Classificam 2 por chave agora? Classificam 2 e os 2 melhores terceiros colocados. Bom, nos outros jogos aí do final de semana, o destaque fica, claro, para a vitória da Colômbia sobre a Argentina, 2-0. O que chamou muita atenção na partida, não é, Rodrigo, foi o Messi, né? Como ele se apagou depois do primeiro gol, né? Exatamente. No jogo. Ele cabisbaixo, não é? E não é assim, não foi apenas nesse jogo ou na Fonte Nova. O Messi, em algumas partidas aí com a seleção, até na Copa do Mundo, você vê que quando a seleção da Argentina é colocada em dificuldade, está atrás do placar, o Messi acaba se abatendo, né? E aí acabam sendo inevitáveis as comparações, por exemplo, com o Cristiano Ronaldo, que é um cara que motiva a equipe dele, que puxa o time para cima, vibra ali, e o Messi acaba ficando naquela... Que é o temperamento apatia. Um pouco da cara dele, né? O temperamento dele, ele é um cara mais reservado, assim, né, o Messi, né? Talvez o fato de jogar, por exemplo, numa equipe tão forte como o Barcelona, que é uma equipe acostumada a ganhar, que dificilmente está em desvantagem, talvez atrapalhe... Acho que a diferença no Barcelona é que ele é uma peça de um jogo de xadrez, ele faz parte. E na seleção da Argentina, de repente, querem que ele seja o cara que vai resolver o jogo, e não é assim, né? Não dá para ser sempre assim, né? E não dá para dizer que é só o Messi também. A seleção da Argentina está apostando no Scaloni, que é um técnico novato, sem a menor experiência. Alguns jogadores como o Di Maria, que decepcionou bastante aí no primeiro tempo, acabou saindo até no intervalo. O Agüero também pouca coisa fez.
A Argentina então, não é vai só morrer na Messi. praia, como a gente costuma dizer, ou é cedo ainda? Foi só o primeiro jogo, Tem a né? possibilidade, né? Como tem essa possibilidade de 2 dos terceiros melhores colocados classificarem, acho muito difícil a Argentina ficar fora, mas pode cair na chave do Brasil. De repente a gente pode ter aí um Brasil e Argentina nas quartas de E final. por falar em morrer na praia, a Colômbia também é outra seleção que passa ano, vai ano, sempre fica aquela expectativa, não, agora o time da Colômbia vai, e no fim acaba não arrumando nada também, não é, Rodrigo? Mas a Colômbia tem um trabalho assim formado, né? Tem um trabalho consistente já há alguns anos e alguns jogadores como o James Rodrigues, como o Falcão Garcia. Houve uma troca de comando, mas a Colômbia vem mantendo a mesma mentalidade de jogo. A verdade é que a Argentina não vai ter um trabalho muito fácil, né? Exatamente. Não vai ser moleza também, né, para a Argentina. E se a gente comparar falando especificamente do jogo de sábado, a Argentina é um time que ainda não se encontrou e a Colômbia já é um time formado. Pode até ser que não seja campeão, mas é um time muito forte e que vai dar muito trabalho. E o Uruguai fez o dever de casa, né? 4-0 no Equador. O Equador, sem dúvida, acho que é a seleção mais fraca, não é? Sim, e o Uruguai, mas é importante destacar que o Uruguai teve a melhor atuação aí, né? Nessa estreia. Uma equipe muito forte, independentemente de ter ficado com um a mais ali com 25 do primeiro tempo. O Uruguai já estava amassando o Equador. Teve esse golaço aí do Lodeiro. O Cavani fez o segundo, o Suárez o terceiro. É uma equipe muito forte. Porque aí ficou parecendo um amistoso do Brasil contra Honduras, né? Exato. Com 11 já era difícil, com 10 aí complicou, então, né? E o caso do Equador foi o mesmo, né, O Rodrigo? Uruguai fez, acho que a gente precisa destacar e enaltecer isso. O Uruguai fez o jogo ser fácil. E às vezes é um pouquinho difícil. O Brasil, por exemplo, teve dificuldade. Sim. O Uruguai jogou com naturalidade e mostrou a força dela. E venceu como deveria vencer, né? 4-0 para não ter dúvida. Bom, para fechar a história aí de Copa América, 2-2 de Catar e Paraguai, e que teve gol, inclusive, jogador do Santos. O resultado foi surpreendente, você diria, ou não, Rodrigo? Porque o Catar jogou bem, né, nessa partida. Sim, então, o Catar ele vem evoluindo, né, no cenário do futebol internacional. É uma equipe que há pouco tempo, foi campeã da Copa da Ásia, em cima do Japão, e que tem o técnico Félix Sanches, que foi formado nas categorias de base do Barcelona, e está tentando implementar esse estilo de jogo, de toque de bola, de posse de bola. E a gente viu o Paraguai com uma seleção com muita ligação direta, pouco procurando... Que não foge muito do estilo do Paraguai. Sem trabalhar muito a bola. Estão tentando mudar o estilo, mas continuou naquele jogo de ligação direta. O Paraguai abriu 2-0 aí, com esse golaço do Derlis Gonzalez que a gente viu, e achou que o jogo estava resolvido. Não, e porque também deu sorte, né? Com 1 minuto e meio de jogo, aquele pênalti fez 1-0. Sim. Aí começa o segundo tempo, 5 minutos de jogo, faz 2-0. Opa, estamos garantidos aqui, né? Mas não foi o que a gente viu, porque o Catar foi para cima e poderia até ter virado o jogo, teve chances para isso. Mostrou que pode ali vender caro a derrota nos jogos que vai ter ainda dentro do grupo contra a Colômbia e contra a Argentina, no caso do Catar, né? Rodrigo, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui, falar um pouco da Copa Feminina, né, de futebol. Amanhã o Brasil entra em campo contra a Itália pela terceira rodada da primeira fase. O Brasil que venceu bem a Jamaica na estreia, depois perdeu, né, lamentavelmente, naquele jogo contra a Austrália, de virada na segunda partida. O que dá para esperar aí das chances da equipe para se classificar para a próxima fase, para as oitavas de final agora? Então, só lembrando para a gente poder situar o telespectador, o Brasil com empate está classificado. O empate classifica o Brasil. Exatamente. Uma derrota pode ser que ainda sirva para o Brasil, dependendo de combinação de resultados. A Itália que surpreendeu a Austrália, né? Isso, na primeira rodada acabou ganhando. 4 dos 6 melhores terceiros colocados avançam para a próxima fase. Então o Brasil tem grande possibilidade. A expectativa é ficar por conta da Marta, né? A Marta deu entrevista coletiva hoje, falou que está em melhores condições físicas, mas a gente não sabe ainda se ela vai aguentar 90 minutos. Mas acredito que o Brasil tem tudo para fazer um bom jogo amanhã e, se possível, classificando com uma vitória, que seria bom para dar moral para a sequência da competição. As favoritas para vencer essa Copa do Mundo Feminina, Rodrigo? A gente tem a Inglaterra, tem a França, são equipes muito fortes, né? Estados Unidos, que a própria Austrália também é forte, sim, né? A Noruega vem um pouco desfalcada, mas é uma equipe que também é muito forte no futebol feminino e tem uma boa seleção. Infelizmente, o Brasil não é um dos favoritos, né, Rodrigo? Corre por fora, né? Vamos Mas ver, não é o mata-mata.
Mas tem a Marta, É né? lamentável, né? O futebol feminino brasileiro merecia mais atenção, né? Mais apoio, então, mais investimento. quem sabe A um gente está dia... vendo aí uma geração que já passou do tempo até, né? Se a gente parar para pensar. Então, a né? Marta está na sua quinta Copa do Mundo. É. E não vê a renovação, né? Não Exatamente. vê o necessário. Rodrigo, obrigado, viu, mais uma vez pela sua participação. Uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos. E do futebol a gente vai para a natação. Também jornalista do Santa Portal, Ted Sartori, analisou mais uma vitória da atleta da Unisanta, Ana Marcela Cunha. A baiana venceu no fim de semana outra etapa do circuito mundial de maratonas aquáticas. 4 pódios, né, em 4 provas, né, ela é a terceira prova que ela ganha, dessa vez foi na Hungria, né, na etapa de Balatonfüred. O que acontece? Ela tinha ganho em Doha, no Catar, ela tinha ganho em Setúbal, em Portugal, tinha sido prata em Seychelles e agora ganhou na Hungria. Né? Ela fez 1:58:45.4. Quer dizer, a segunda colocada, que foi a Ariana Brighi, a italiana, uma grande nadadora também, ela fez 1:58:46.2. E a terceira colocada foi a alemã, a Leonie Beck, com 1:58:46.8. O resultado marcante, né, da Ana Marcela, mais um, né, na carreira dela. E agora ela volta, ela recarrega as baterias, ela fica 15 dias se preparando para uma aclimatação no Japão, para depois partir para a Coreia do Sul, em Gwangju, onde ela participa do Mundial de Esportes Aquáticos. E uma das provas, né, de 10 km é seletiva para Tóquio, quer dizer, a Ana Marcela já no caminho pensando nas Olimpíadas de 2020.